Olá, meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Juntos nós vamos mais longe. Um abraço. Bom, vamos lá. Eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus, e conforme eu for lendo aqui, eu vou ler a história rapidinho, tá? Aí eu vou lendo e comentando um pouquinho sobre essa história. A história que nós vamos ler, ela está no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, e o versículo 26 em diante, Lucas 8, 26. E ela conta a história de um homem que vivia uma situação terrível. Esse homem, ele era possuído por uma legião de espíritos malignos. Esse homem, ele vivia uma vida de derrota, de fracasso total. Esse homem não tinha esperança. Eu vou ler primeiro a parte de como ele vivia. Diz assim a Bíblia: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo, diz a Bíblia, muito tempo, estava possesso de demônios, há muito tempo. Então o caso desse homem era já antigo, possuído por demônios, no plural, ou seja, por espíritos malignos. E diz assim a Bíblia: e não andava vestido, ou seja, ele andava nu, não havia roupa que colocasse nele, que ele permitia que ficasse muito tempo, nem habitava em qualquer casa, ele não morava em casa. Por quê? Onde ele morava? No sepulcro, diz a Bíblia, no cemitério, no sepulcro. Era uma vida terrível, uma vida muito triste que esse homem levava. Certamente, hoje, nos dias atuais, as pessoas tentariam cuidar dele como uma pessoa maluca, uma pessoa louca, uma pessoa que precisa estar 24 horas dopado de remédios. Mas esse homem, ele vivia uma situação complicada, e o que eles tinham na época, todo o recurso que eles tinham, eles haviam usado em favor desse homem. Certamente, diz assim o versículo 28: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando, dizendo com grande voz: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E respondendo-lhe Jesus, qual é o seu nome? Ou melhor, perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Esse homem, ele não era apenas uma pessoa possessa por espírito maligno. O problema dele não era apenas aquela possessão. E por falar em possessão, espíritos malignos, algumas pessoas, elas tendem a acreditar que espíritos malignos, que demônios não existem, que isso é invenção dos crentes, isso é invenção da igreja para colocar medo nas pessoas, para que elas se tornem devotas à igreja. Algumas pessoas tendem a dizer que o mal somos nós mesmos e que ele não existe. Às vezes a pessoa acha que espíritos malignos é um conto de fada, é da história da carochinha, é história para boi dormir, e que ela não é verídica, que ela não é verdadeira. Assim pensam muitas pessoas. Uma vez eu estava assistindo um filme, não lembro qual é o nome, mas nesse filme aparecia um homem que certamente estava vestido da força do mal, ou seja, seria o diabo aquele homem. E no filme, aquele homem que seria o diabo disse assim:
uma das minhas maiores armas, isso no filme, não é filme evangélico não, tá? Uma das minhas maiores armas é fazer com que as pessoas acreditem que eu não existo. Olha só. E não é coisa de filme, essa é realmente uma grande estratégia do diabo, fazer com que você acredite que ele não existe. Uma vez que eu não acredito no inimigo, eu não preciso me preparar ou me cuidar. Por isso ele tem entrado em muitos lares e aprisionado muitas pessoas. Tem pessoas que são prisioneiras da força das trevas. Uma pessoa pode ser possessa por um espírito maligno. A possessão se dá quando um espírito maligno toma a pessoa, o seu corpo, a sua mente, né? Ela então acaba até dizendo ou falando palavras que é o próprio inimigo que está falando através dela. A possessão é quando a pessoa é tomada, inclusive na sua mente, e tem a manifestação de um espírito maligno. Mas também existem pessoas que não estão possessas, mas são opressas. Ela vive uma angústia, uma opressão maligna o tempo todo. Ela sofre dores de cabeça constantes, ela tem insônia, não consegue dormir à noite. Se você é uma pessoa dessas, eu vou orar por você e você vai ver que Deus vai te abençoar. Vou orar para que você seja liberto no final, pelas pessoas cujo nome você vai colocar. Tem pessoas que não conseguem dormir à noite, insônia. Tem pessoas que ouvem vozes, vai dormir, ouve barulho e levanta, não tem nada, vive amedrontado, assustado. Tem pessoas que receberam a notícia que um dia alguém colocou o seu nome em um trabalho, numa encruzilhada, e essa pessoa então fica assustada. Essa pessoa então fica amedrontada e ela não sabe o que fazer. Pessoas que são amarradas pelos vícios que o diabo muitas vezes prende a pessoa. O inferno não só existe, como é organizado, e eles trabalham em cada área para que as pessoas estejam caminhando e trilhando longe do propósito de Deus e sendo influenciada. Um dos perigos maiores são as pessoas não apenas possessas, como esse jovem da Bíblia, mas pessoas que recebem influência e têm endemonizadas, pessoas que têm atitude que ferem todo mundo à sua volta, pessoas que têm atitudes ou diz coisas que machuca todo mundo à sua volta, pessoas que têm atitudes ou diz coisas que só traz o mal, que só traz a destruição. Isso está sempre presente nela. Pessoas que precisam ser abençoadas, libertas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quando você chega até a Cristo e se entrega totalmente para aqueles que estão em Cristo, né? A libertação há para quem está em Jesus. Quando a pessoa chega até Jesus, ela é liberta e é quebrada toda a maldição na vida dela e ela passa a viver em bênçãos. Aí tem aquele negócio, né, de pessoas que falam assim: é verdade, pastor, chegou em Jesus, quebrou-se toda a maldição, então um crente não vive debaixo de maldição nunca mais. Pode viver sim, porque a maldição, ela pode vir se instalar na vida das pessoas pelas escolhas que elas acabam tomando ao longo do caminho. Então, a partir do momento que eu cheguei em Cristo, eu preciso permanecer em Cristo. A Bíblia mesmo é um grande exemplo. A gente lê muito a Epístola de João, capítulo 14, quando Jesus diz assim: olha, tudo o que pedirdes em meu nome, eu vos farei, para que o vosso gozo seja completo. Mas as pessoas param por aí. Se ela continuar lendo, entrar no capítulo 15, lá pelo versículo 7, ela vai ver Jesus dizendo assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim pedireis. Então eu preciso estar em Cristo para poder ser participante dessas bênçãos. Esse jovem gadareno havia, por causa da possessão, perdido tudo. O problema de uma pessoa que é aprisionada pelo vício, vou dar um exemplo de vício, o vício das drogas, as drogas ilícitas, né? Já tratei tantas famílias, já vi tantas mães chorando, ao ponto de dizer para mim: pastor, lá em casa eu não posso comprar nenhum frango e deixar na geladeira, porque de noite meu filho pega e vai trocar por drogas. Pessoas que sofrem demais com essa situação. Pessoas que são aprisionadas pelo vício da bebida. A pessoa bebe, enche a cara, né? Chega em casa chamando cachorro de cacho, Jesus de Genésio.
não sabem nem onde está direito. Pessoas que elas querem ser libertas, mas elas não conseguem. Elas querem deixar aquele mal, mas não conseguem, porque precisa chegar até Cristo. Alguém precisa levar a palavra de Deus até elas. E por outro lado, tem alguns crentes que olham para as pessoas que estão amarradas pelo mal, e eles simplesmente julgam, ao invés de levar a palavra de libertação e cura que eles conhecem. Ele fala: nossa, que coisa feia, mas ao invés de ajudar a pessoa a se libertar daquele mal, fazer uma campanha de oração, uma corrente de oração em favor daquela pessoa. O problema não é o vício do álcool apenas, mas os males que ele traz. Primeiro para a saúde, falando do álcool ou qualquer outra droga. Primeiro para a saúde, o mal que ele vai trazer para a saúde da pessoa. Chega um ponto que a pessoa ouve do médico: olha, você para de beber ou você vai morrer. O mal que ele traz em casa, o marido que pega o seu salário no final do mês, quando trabalha, e ao chegar em casa, já ficou pelo meio das ruas, pelos botecos da vida, né? Porque a pessoa, quando ela toma umas cajibrinas e ela fica de fogo, ela fica muito boa. Em casa parece um leão, mas na rua é manso, é um gatinho feliz. Lá no bar ele é contente, lá no bar ele vê um amigo sem dinheiro, não tem problema. As pessoas têm dificuldade de dar um pacote de arroz para alguém, mas lá no bar tá precisando beber, pode beber que eu pago. A pessoa paga. O mal parece que tem mais força, né? E as pessoas têm dificuldade de fazer as coisas boas nesse sentido. Então o que acontece? A pessoa, ela acaba perdendo o seu salário, aí chega em casa bravo, chega em casa xingando, chega em casa quebrando tudo. O filho tem que pular o muro, tem que ir para a casa da vizinha, e a família, o casamento vai ser destruído por causa daquele mal. Esse homem, o endemoniado gadareno, ele certamente tinha sofrido muito. A família certamente, acredito eu, que deva ter trabalhado muito para tentar ajudá-lo. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, prendiam com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões. Ou seja, quem é que prendia aquele homem com grilhões? Quem é que prendia aquele homem com cadeias? A família, as autoridades da cidade. Porque primeiro começa em casa. Ele se tornou uma vergonha para a família, logo ele era uma vergonha para a cidade toda. Então todo mundo tentou fazer alguma coisa, porque aquele homem vivia como louco. Ele não se vestia, dormia no cemitério, mas a situação dele era terrível. Ele certamente era conhecido como o louco de Gadara, o maluco de Gadara, o endemoniado de Gadareno, é o título que a Bíblia traz. As pessoas certamente haviam perdido a esperança, a família certamente havia perdido a esperança nele. E quantas pessoas chegam a um ponto que a família meio que perde a esperança? Talvez na tua casa, meu irmão, talvez na tua família, minha irmã, tem alguém que você orou, jejuou, mas parece que não muda, parece que não tem solução, e aí você já até pensou: não adianta, o que eu vou fazer? Continue orando, continue confiando. Enquanto tiver vida, enquanto ele viver, ou enquanto você viver, ore, repousa sobre você uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pastor Cid, eu oro pela minha mãe faz 15 anos, então ora mais 15, mais 15, mais 15, quanto mais você puder, porque quando partir daqui, aí não pode fazer mais nada, e não serão 15, 20, 30 ou 50 anos, será uma eternidade com ou sem Deus. Lute sempre pela tua casa, pela tua família, pelos seus. Não desista das pessoas, não desista de orar. Então, aquele homem, a família já não sabia o que fazer, ele vivia uma derrota total. Aí quando encontrou com Jesus Cristo, né? Versículo 30, ele perguntou a Jesus: qual é o seu nome? Ele disse Legião, porque era uma quantidade enorme de espíritos malignos que tinham sobre aquele homem. E Jesus mandou que os espíritos malignos fossem embora. Ele determinou, porque Jesus Cristo tinha poder sobre o mal, ele tinha poder sobre os espíritos malignos. Ele disse assim: saia, e os demônios tinham que obedecer. Jesus tinha o poder sobre as enfermidades, ele orava, curava os enfermos. Mas sabe, irmão, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu. Lá não tem endemoniado nem doente.
Então o que Jesus faria com esse poder? Ele deixou com a sua igreja. Ele chamou a igreja e disse assim: ó, eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder para curar os enfermos, expulsar o demônio e todo o mal. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônio. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O poder de Jesus hoje repousa sobre a igreja na pessoa do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse aos discípulos: olha, eu vou para o meu Pai, eu já fiz muita coisa, mas vocês que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Deus conta com você para fazer uma grande obra na tua casa. Meu irmão, minha irmã, Deus conta com você para fazer uma grande obra na tua família. Não importa se faz 30 anos, não importa se você orou e jejuou, continue orando e jejuando e declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É claro que vai ter dia que você vai dar uma desanimada, mas persista, insista. O diabo, ele quer que você, dona de casa, chega em casa depois de um culto, chega em casa depois do trabalho e encontra o marido embriagado. O diabo quer que você chegue e xinga e amaldiçoa e diz: qualquer dia você vai morrer, vai ser atropelado na rua, você não presta, você não resolve nada da vida, você é um vagabundo, e a pessoa faz aquela destruição toda. Mas é importante conversar, é importante chamar atenção. Às vezes as pessoas desabafam, sim, mas não deixe de acreditar, não deixe de orar, porque Deus vai fazer uma grande obra na sua casa. Olha, preste atenção, eu vou profetizar sobre você, mas eu não vou nem trazer uma palavra inspirada para profetizar. Eu vou pegar a própria palavra de Deus, que é a maior revelação de Deus para o homem, e ela diz assim: então eu posso dizer para você: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Será salva aquela pessoa que na sua casa é boa, será salva aquela pessoa que na sua casa ainda não é cristão, mas ajuda as pessoas, ela se preocupa com as pessoas, é uma pessoa amável. A bondade dela, diz a Bíblia, não passa de trapo de imundícia aos olhos do Senhor, porque ninguém é redimido pelas suas próprias obras, ninguém é salvo porque fez alguma coisa boa. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé. A pessoa precisa acreditar, e é dom gratuito de Deus. Então a pessoa boa da tua casa precisa de Jesus. Ah, pastor Sidney, tem meu irmão, tem minha tia, olha, ele é quase crente, quase cristão, quase servo de Deus. O quase não é suficiente. Deus vai salvar ele, a promessa sobre ele. Ah, mas aquele da sua família, que talvez até você conversou com alguém e quem sabe até usou essa palavra: aquele é caso perdido. Deus vai salvar ele também, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, e é para os perdidos, e é pelos perdidos, assim como eu e você, que ele veio. Então acredita e creia no poder de Deus. Não desista de orar, não desista de lutar. Ah, pastor, o meu marido ia na igreja, não vai mais. Ah, pastor, o meu filho se afastou já faz um bom tempo e agora ele não tem nenhuma vontade de voltar. Deus pode e vai reverter essa situação, porque é importante que você creia na palavra de Deus e pregue o tempo todo. Olha, eu não quero desanimar você com o que eu vou dizer agora, mas já vi muito isso acontecer. Uma mãe que ora para a salvação do filho, que ora para ele voltar para a igreja, que é mais complicado ainda, e de repente essa pessoa não volta, mas a mãe sempre orou. E eu já vi pessoas conversando comigo no dia do velório, que a minha mãe mais queria que eu tivesse na igreja, chorando, e a pessoa, a partir de agora eu vou para a igreja, venho para a igreja, assumiu um compromisso com Deus. Ou seja, aquela mãe partiu e não viu o filho na igreja, mas a oração, a semente fora plantada naquele coração, as palavras que foram ditas, o exemplo que foram mostrado floresceu. Não importa se você vai para a glória primeiro do que o seu familiar, mas a promessa de salvação sobre ele, a promessa de salvação sobre a tua família, a você que crê. Acredite, creia no poder de Deus. Só para encerrar essa parte,
Pastor, na minha família tinha uma pessoa assim, e a gente orava, mas ele morreu. A gente falava de Jesus, mas morreu, e eu não vi ele na igreja. O ladrão na cruz, ele se decidiu no último instante. Você já ouviu falar, quando a pessoa passa por um perigo, às vezes a vida toda passa diante dela, certamente o Espírito de Deus fará lembrar das palavras que você pregou, da oração que você fez, e talvez antes de morrer aquela pessoa se lembre e receba Jesus. O importante é a salvação. Então não deixe de orar pela tua família, pela tua casa. Não deixe de orar por libertação. Entenda bem, não estou dizendo assim, vai quando morrer, vai para o céu, então aqui vai ser. Não estou dizendo isso. Deus pode libertar hoje. Quantas pessoas que eu batizei, quantas pessoas que hoje são líderes na nossa igreja. Se tiver alguém me assistindo aqui, pode escrever, eu sou desse, não sei se tem. Pessoas que viviam nas drogas, pessoas que bebiam, pessoas que viviam no adultério, pessoas que tinham uma vida toda estragada, pessoas que não tinham mais esperança e hoje são líderes na igreja. O grande homem não é aquele que nunca cai, mas é aquele que quando cai se levanta, e se levanta em Deus. Então seja firme na presença de Deus e não desista de orar. Aquele jovem havia sofrido muito tempo. Aí Jesus expulsou o espírito maligno. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque aí seria outra mensagem. O espírito maligno pediram para entrar numa manada de porcos, e eles entraram, e os porcos caíram no despenhadeiro abaixo e morreram. Trouxe problema para Jesus, porque os donos dos porcos queriam que Jesus saísse da terra deles. As pessoas nunca são gratas mesmo, mas não vou entrar nessa área. Quero só encerrar lendo a parte assim, que diz assim, versículo 34: e aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. 35: e saíram para ver o que havia acontecido, e vieram ter com Jesus. A notícia se espalhou: olha, aconteceu isso, os porcos morreram, mas o homem foi liberto. Sabe aquele louco lá, sabe aquele maluco? Aí contaram, aí eles vieram ter com Jesus, foram lá para saber, até os curiosos, o que aconteceu, vamos lá. Aí o versículo 35 diz assim, que eles acharam o endemoniado de Gadara, ou eles acharam o homem maluco de Gadara, eles acharam o doido de Gadara. Agora, nenhum desse título mais se encaixava, porque diz assim, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, primeiro vestido, ele não andava nu, acharam ele vestido. O Senhor nos veste novamente, o Senhor te veste com vestiduras de louvor, de graça, de agradecimento. Aquele homem estava vestido, e olha o que diz, e em seu juízo, ou seja, em perfeito juízo, não era mais um maluco, pensando em dormir no cemitério, ele estava em perfeito juízo. E segundo, e continuando, assentado aos pés de Jesus, ele chegou aos pés de Jesus, falou, ele me libertou, aqui é o meu lugar, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira, porque ele havia recebido um grande milagre. Você que tem recebido o milagre de Deus, sente-se aos pés dele, chegue aos pés da cruz e não saia. E você não apenas recebe milagre, você é o milagre de Deus. Você é a pessoa que Deus escolheu para ser bênção na tua casa. Então seja grato sempre. Olharam para aquele homem e diz a Bíblia, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado, diz a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos falando de um homem que vivia no fracasso, na derrota, e teve um encontro com Jesus, e ele saiu da derrota para a vitória. É isso que faz, quando a pessoa tem encontro com Jesus, ela sai da derrota para a vitória, e assim não vai ser diferente na sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus possa abençoar você. Eu quero orar para a libertação, eu quero orar pela cura, eu quero orar por você agora. Então, se você colocou o nome de alguém, eu vou orar não só por você, como para essa pessoa. Se não colocou, coloque aí. Vou dar um tempinho para você escrever os nomes das pessoas que você quer que a gente ore.
Enquanto você vai escrevendo aí, ainda dá tempo de compartilhar a live. Se a pessoa não pegar ao vivo a oração, ela vai assistir depois. Então, se não compartilhou, compartilhe lá no seu Facebook, com a sua família, para que haja bênção e libertação. Eu vou orar. Após a oração, aí eu vou ler os nomes aqui, encerrar o culto, com o coração muito agradecido a Deus. Aleluia. Vamos orar. Oremos em nome de Jesus. Grandioso Deus, há muitas pessoas em muitos lugares diferentes, até cidades diferentes, que participam desse culto agora. Meu Deus querido, eu quero que aonde chegar o som da minha voz, que junto com ele entre a tua unção e a tua graça. Que o Senhor possa liberar uma unção de cura para essa pessoa que está enferma, que está doente. Essa pessoa que tem uma enfermidade em qualquer parte do corpo, uma enfermidade física e também uma enfermidade espiritual. Meu Deus, também a pessoa que tem enfermidade na alma, na mente, pessoas que não sabem para onde vai, que não tem esperança, pessoas que se sentem angustiadas, aflitas, deprimidas, pessoas que se sentem mal, não conseguem se relacionar muito bem com outras pessoas e vive o tempo todo angustiado em uma tristeza profunda, a ponto de não ter nem mais vontade de viver. Derrame a tua unção e o teu bálsamo sagrado agora. Meu Deus, eu oro para que haja libertação. Esta pessoa que vive aprisionada pelo vício das drogas, seja ela qual for, mesmo as drogas lícitas, que ela seja liberta em nome de Jesus. Meu Deus, esta pessoa que foi vítima de obra de macumbaria, de feitiçaria, magia negra, colocar o nome dela no despacho, na encruzilhada, na meia-noite. Meu Deus querido, em nome de Jesus, eu oro desfazendo todas as obras das trevas agora. Libera uma unção de cura sobre esta vida, de libertação sobre esta família. Salva, Senhor, esta casa, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa que ouve essa oração agora, e aqueles cujo nome forem escrito e ainda serão escritos aqui. Eu oro e determino a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Recebe aí, meu irmão.